Olá! Já parou para pensar que por baixo da história que a gente conhece, existem correntes de sabedoria muito antigas guardadas a sete chaves por certos grupos? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessas correntes ocultas e dar uma olhada em três dos seus guardiões mais famosos: os Cavaleiros Templários, os Rosacruzes e os Maçons. Vamos nessa? E a nossa jornada começa com essa lenda, que é simplesmente fascinante. A ideia de que um conhecimento sagrado, para não se perder no tempo, foi transformado em símbolos num baralho de cartas e entregue para o povo. A aposta era que, mesmo que fosse usado só para jogos de azar, a sabedoria ali contida ia de alguma forma sobreviver. Isso já mostra que o conhecimento nem sempre viaja por caminhos óbvios, né? Mas quando a gente fala em conhecimento oculto, é bom deixar uma coisa clara. Não estamos falando de segredinhos comuns, tipo uma fofoca ou uma decisão que alguém guarda para si. O buraco é bem mais embaixo. Estamos falando de verdades que precisam de uma chave para serem abertas. E essa chave tem um nome: arcano. Pensa assim, não é uma informação que está trancada, mas sim um princípio fundamental. É como a teoria por trás da prática. Sem entender os princípios da física, construir uma ponte é só empilhar material. O arcano é esse princípio que, uma vez compreendido, ilumina todo um campo de saber para quem se dedica a ele. E essa tabela aqui ajuda a gente a organizar as ideias. Um secretum, bom, isso é um segredo comum, pessoal. Já o arcano é a chave, o princípio que a gente acabou de ver. E o mistério? Bem, o mistério é o sistema completo. É quando você junta vários arcanos e eles formam uma visão de mundo inteira, uma doutrina. Mas para nossa conversa aqui, o foco principal é o arcano, que é a peça fundamental de tudo isso. Certo. Então, se existem esses arcanos, esse conhecimento profundo, quem foram as pessoas e os grupos que carregaram essa tocha ao longo dos séculos? A tradição esotérica nos aponta três grandes correntes que assumiram essa responsabilidade. Vamos ver quem são eles. E aqui estão eles, os nossos protagonistas, os Templários, famosos pelo poder militar e financeiro, mas que tinham um lado esotérico muito forte. Os Rosacruzes, um grupo mais filosófico, mais místico. E os Maçons, que talvez sejam a estrutura mais conhecida, mais organizada, que deu um corpo físico para muitas dessas tradições sobreviverem. E para a gente entender como esses grupos duraram tanto tempo, precisamos de um conceito essencial: a egrégora. Imagina isso como uma espécie de consciência coletiva, uma alma de grupo. Quando um monte de gente se junta com um propósito muito forte e incomum, eles criam uma energia, uma entidade psíquica que ganha vida própria. Essa egrégora é o que garante que a tradição continue, mesmo que os membros individuais venham e vão. Agora, o processo central, o coração que bate em todos esses grupos, é a iniciação. Mas olha, esquece a ideia de uma simples cerimônia de boas-vindas. A iniciação, aqui, é uma jornada interna, um processo de transformação pessoal muito, muito profundo. A verdadeira essência da iniciação é essa aqui. É desenvolver a capacidade de equilibrar os grandes opostos da vida. Não se trata de escolher entre espírito e matéria, ou entre bem e mal. É sobre transcender essa dualidade, encontrar um ponto de equilíbrio, de maestria, bem no centro de tudo. E esse caminho de transformação tem um mapa. Ele começa com o ciclo cabalístico, que é basicamente entender as regras do jogo, as leis ocultas do universo. Depois, vem o ciclo mágico, onde se aprende a interagir com essas leis, a atuar num plano mais sutil. E, por fim, o ciclo hermético, que é a maestria, o domínio da arte da transformação, tanto de si mesmo quanto do mundo ao redor. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Existe a iniciação astral, que é a transformação de verdade, aquele clique que acontece dentro da pessoa, é uma conquista pessoal. E existe a iniciação física, que é o ritual, a cerimônia feita pela escola ou loja. Essa iniciação física funciona como um elo na corrente, garantindo que a tradição seja passada de geração em geração, conectando o passado ao futuro. E qual o objetivo disso tudo? Para que essa jornada inteira? A resposta está no que eles chamam de a grande obra. A gente ouve falar disso na alquimia, né? Transformar chumbo em ouro. Mas no sentido ético e espiritual, a grande obra é a transformação do próprio ser-mundo. É pegar a pessoa bruta, cheia de falhas, e lapidá-la até que se torne sua melhor versão. Um ser humano aperfeiçoado. Então, apesar do objetivo final ser o mesmo para todos, os templários, os rosacruzes e os maçons não eram a mesma coisa.
Cada grupo tinha uma função, uma abordagem diferente para realizar esse trabalho esotérico no mundo. Os Rosa-Cruzes, por exemplo, surgiram numa época em que a ciência moderna estava nascendo, e a missão deles era justamente criar uma ponte. Eles queriam mostrar que a ciência e a espiritualidade não precisavam ser inimigas. A ideia era harmonizar o conhecimento racional com a sabedoria mística. Eram, de certa forma, os intelectuais do mundo esotérico. A maçonaria, por outro lado, funcionava como círculo externo, a parte mais visível e prática desse movimento. Eles criaram a estrutura social, as lojas, os rituais, a rede de pessoas. Ou seja, eles deram o corpo físico necessário para que essa tradição pudesse existir e se espalhar no mundo material. E os templários? A função deles era mais sutil. Eles eram vistos como os guardiões do plano astral. O trabalho deles era entender e navegar as energias sutis que influenciam o nosso mundo. E o seu símbolo mais polêmico, o Bafomé, não era a imagem de um demônio. Era um símbolo complexo, um mapa das forças do universo, o que eles chamavam de corpo energético do cosmos, que eles buscavam compreender. Certo. Então cada grupo tinha seu papel. Mas qual era o grande projeto que conectava todos eles? Para onde todos esses caminhos estavam apontando no final das contas? E aqui a gente chega no ponto central de tudo. O objetivo final, o grande propósito por trás de todas essas correntes é a reintegração da humanidade. Um conceito extremamente profundo que fala sobre restaurar um estado de unidade que foi perdido há muito tempo. E o que significa? Essa tal de reintegração significa purificar a consciência humana para que ela possa se conectar de novo com o divino. Significa superar o egoísmo e o individualismo para recriar uma consciência coletiva, uma unidade. Em outras palavras, a tarefa de reconstruir o Adam protoplasta, que, segundo essa tradição, seria a alma humana original, que era uma só antes de se quebrar em bilhões de pedaços, que somos nós hoje. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para os dias de hoje. Em um mundo que parece cada vez mais dividido, mais fragmentado, qual a relevância de tradições tão antigas que falam em unidade? Qual o espaço, hoje, para um caminho que busca não só o aperfeiçoamento de uma pessoa, mas a reintegração de toda a humanidade? Fica aí a pergunta.